Boa noite, querida igreja, a paz, privilégio para nós estarmos aqui, mais um domingo. Sei que gostaríamos todos de estarmos reunidos fisicamente, mas vamos aproveitar aí o privilégio que o Senhor nos deu, os recursos que nós temos e podermos estar aí um pouco mais próximos de cada um de vocês. Eu não sei como foi a sua semana, não sei quantas notícias você ouviu durante essa semana, se ouviu muita coisa ruim ou alguma coisa boa. Mas eu posso dizer para você que em todas as coisas nós podemos ter a certeza que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E você aí onde você está agora na sua casa, se você estiver com algum familiar ou se você estiver sozinho no seu quarto, que você possa se desligar de tudo agora, deixar todos os seus pensamentos de lado e se ligar somente no Senhor, aproveitar esse momento gostoso que nós vamos ter, uma palavra reveladora aos nossos corações, um momento de louvor, de adoração. Se você estiver com alguém do seu ladinho, você já dê um abraço nele aí, esteja juntinho, pertinho, começa a engrandecer ao Senhor pelo privilégio que mesmo você não estando na igreja, você tem a sua família, você tem a sua casa, que você tem como estar assistindo um culto, e um culto que vai falar muito no seu coração, vai falar muito no meu coração, no coração de todos nós, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que você possa nesse momento aí, na sua casa, fechar os seus olhos e começar a engrandecer ao Senhor, começar a adorá-lo, e bem dizer o nome dele, porque ele é Deus bom, ele é Deus maravilhoso, ele é Deus tremendo, ele é Deus que cuida de nós, ele é Deus que tem estado ao nosso lado nos dias difíceis, nos dias de luta. Tu és, Senhor, um Deus poderoso, Pai, um Deus que nós podemos confiar, Jesus, é um Deus que nós podemos sentir a Tua presença, Pai, mesmo tantas lutas, tantas notícias ruins que nós temos ouvido, Jesus. E em tudo o Senhor tem derramado a Tua paz, Pai. Nós queremos Te louvar nesta noite, Paizinho querido, porque a nossa vida não teria sentido, Senhor, se não fosse o Senhor segurando as nossas mãos, se não fosse o Senhor caminhando conosco do nosso lado, se não fosse o Senhor sendo a nossa luz, a nossa direção, a nossa vida não teria significado algum, Pai, porque nós só encontramos vida e vida em abundância em Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Pai, nesta noite. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és Deus que nos justificou e nos deu salvação, Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que mesmo estando longe dos nossos irmãos, mas em espírito e em verdade, em amor, em uma união através do Teu Espírito Santo, estamos todos juntos, Pai, bendizendo o Teu santo nome nesta noite, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você.
fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar, mais perto da mão, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto do monte, e o medo quer me embora. Então cante, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre você, sobre você. Mais perto da glória, mais perto do monte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você, tudo sobre você. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Vamos cantar agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Levante sua voz aí em sua casa agora e comece a declarar quem Deus é. Declare palavras de adoração a Ele agora. Você é bom, Jesus. Você é bom e não existe alguém tão bom do que você. Exalte seu nome de Jesus, Santo, 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 Santo. Luz na escuridão, meu Deus, quem tu és. Esse é 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 quem. Sim, Jesus. Este é quem tu és, Pai. É o nosso Deus de milagre, é o nosso Deus de esperança, é o nosso Deus de vida, o nosso Deus de alegria. Tu és o nosso Deus soberano, o nosso Deus eterno. Tu és a nossa luz na escuridão, Pai. Tu és o socorro bem presente. Tu és a rocha que nós podemos subir em cima e ter proteção, Pai. Tu és o alicerce das nossas vidas, é a nossa estrutura, Jesus. Tu és a nossa esperança, Pai. E nós declaramos, Jesus, que nós somos teus, ó Deus. Nós declaramos que o nosso coração é teu, que a nossa vida é tua, Jesus. Nós declaramos que a nossa esperança está totalmente em ti, ó Pai. Nós declaramos que o nosso coração está nas tuas mãos, Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós te queremos mais, muito mais todos os dias, Senhor. Porque a nossa vida, Pai, não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado longe da tua presença, Senhor. E só o Senhor tem, Pai, as palavras de vida eterna. E só o Senhor tem, Pai, a nossa esperança, a nossa confiança, ó Jesus. E o nosso amor é teu, Pai. A nossa vida é para te engrandecer, Jesus. A nossa vida é para te adorar, ó Pai. A nossa vida é para te exaltar, Jesus. Exaltar aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Aquele que tem o nome que tem autoridade sobre toda a terra, sobre tudo. Aquele que tem o nome que é poderoso. Aquele nome que dá vida e vida em abundância, Jesus. Nós te adoramos, Pai. E declaramos que sim, Tu és o caminho no deserto, Pai. Tu és o caminho no deserto, Jesus. Tu és o nosso caminho no deserto, Pai. E nesse deserto nós podemos confiar que nós vamos passar e chegar ao outro lado, te louvando, te exaltando e adorando o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o Deus soberano, o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Continuando a nossa adoração, queria pensar agora com os irmãos, esse momento gostoso que tivemos de louvor e o momento gostoso que nós vamos ter agora, podermos contribuir. E pensando assim, como nós falamos na semana passada, a importância da nossa contribuição nesse momento de crise. E se você puxar lá no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 18, no momento que Paulo está ali se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, e Paulo ele começa a lembrar de algumas coisas que ele fez durante a caminhada que ele teve com aqueles irmãos. Paulo lembra que ele pregava a palavra de casa em casa, que ele pregava sobre o arrependimento. Paulo lembra aos irmãos quando ele está indo para Jerusalém, que muitas vezes o Espírito Santo aparecia para ele e falava, ó, você vai ser preso, você vai sofrer muitas dores. E mesmo assim ele não deixava de transmitir aquilo que Jesus pôs no coração dele, aquilo que ele recebeu do Senhor. E no versículo 35 ele fala algo muito importante. Ele fala assim que mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a importância da contribuição com a igreja, a importância de nós ofertarmos, de nós entregarmos os nossos dízimos, porque ele fala que isso é ajuda aos necessitados. Isso é para que a igreja possa ajudar ao seu próximo, ajudar as famílias que aqui frequentam, ajudar aqueles irmãos que passam por momentos difíceis, por momentos de lutas. E Paulo também fala que não só a importância de poder ajudar, ele fala também da alegria em poder contribuir, lembrando as palavras do próprio Jesus, que há mais alegria em dar do que receber. E eu quero desafiar você que está na sua casa hoje,
Com certeza, acho que já vai estar passando o número da conta na tela. Que você se junte a nós em alegria, em adoração, em generosidade e faça a sua contribuição. Não deixe de contribuir com a igreja, não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Talvez você fale assim, eu estou num momento tão difícil, num momento de tantas lutas, se eu for contribuir em alguma coisa é muito pouco. Não é pouco. Para Deus não é pouco, porque Deus fala na palavra dele que ele multiplica 30, 70 a 100 por 1. E eu quero te convidar agora, enquanto os meninos continuam adorando, exaltando o nome do nosso Senhor, você aproveita esses minutinhos para fazer a sua transferência, a fazer a sua generosidade. E louve ao Senhor, irmão, porque você é privilegiado de poder contribuir com a casa do Senhor. Aproveite esse momento de adoração, queridos. Deus abençoe. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar.
Graça e paz, queridos. É muito bom estarmos aqui e podermos juntos louvarmos o nome desse Deus que é sempre bom. Nós acabamos de cantar agora há pouco um Deus de milagres, Deus de promessa. Esse é quem tu és. Que esta seja uma realidade na minha vida e na sua vida, que nós creiamos de verdade nesse Deus de milagres, neste Deus de promessas, nesses dias tão incertos, de tantas dúvidas, tantos temores que nós estamos vivendo. Eu queria pensar com vocês um pouquinho nesta tarde, nesta noite, pensarmos um pouco o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E há um texto que me chamou bastante atenção esta semana. Eu estava lendo, fazendo a minha devocional, e em Efésios capítulo 3, Paulo está fazendo uma oração à igreja de Éfeso. E lá no versículo 20, nós encontramos ele orando, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No versículo 21 diz: a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso mostra para mim e para você um Deus que é poderoso, um Deus de milagres, um Deus de promessa, e esse é quem Deus é de verdade. E quando eu penso nesse Deus de milagres, Deus de promessa, esse Deus poderoso, eu me lembro que a palavra diz que eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Você tem ideia do que significa isso? Você tem ideia, você consegue imaginar como você é precioso para o Senhor, o quanto Ele ama você? Paulo dizia: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão querido, Deus está na sua vida, Jesus Cristo está em você, e isso mostra para mim e para você o quanto nós somos amados. Deus não está lá em cima, Deus não está no sepulcro, Deus não está pendurado numa cruz, Deus está em mim e em você. Nesses dias de crises, incertezas, de medo, eu creio de verdade nesse Deus que é poderoso. E Ele deseja realizar em mim e em sua vida algo exponencial, algo que talvez seja impossível até mesmo de você acreditar. Mas eu quero desafiar você a crer nesse Deus que pode todas as coisas. Nós fomos chamados por Deus, e se fomos chamados por Deus, eu creio que Ele tem um propósito bem claro para mim e para você, para cada um de nós. Temos a certeza de que Deus nunca vai pedir coisa muito difícil para mim ou para você. O que Ele pede para mim e para você hoje é que nós continuemos crendo nele, nesse Deus que pode todas as coisas. Eu entendo, amados, que nós vamos buscar cada dia mais esse Deus, buscar em conhecimento, nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Nós vimos ontem um pouquinho os jovens falando sobre isso, da importância da palavra de Deus, e nós precisamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo hoje, que Deus está concedendo a nós como família, de investirmos tempo em estudo da palavra de Deus, em conhecê-lo mais, nos aprofundar mais em Jesus, conhecer cada uma de suas promessas e ver como Ele tem sido fiel. Ele foi no passado e Ele continua sendo hoje o mesmo Deus. Nada mudou. Ele ainda é Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para as histórias do Velho Testamento, nós encontramos quantas vezes o povo de Deus errando, acertando, homens errando, acertando, e eu quero desafiar você nesta noite a pensar um pouquinho comigo em alguns erros que o povo de Israel cometeu, e nós precisamos aprender com os erros dos outros para não cometermos os mesmos erros. Os filhos de Israel nos ensinam algumas lições de fracasso, temos lições de vitórias, de
foram bem-sucedidos, mas quantas derrotas, quantos fracassos. E para não errarmos, nós vamos aprender com eles um pouquinho. Lembre que o Senhor havia prometido para o seu povo uma terra especial. Deus chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, e aí nós temos Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel cresce lá no Egito, e durante cerca de 430 anos, este povo ficou ali escravo no Egito, sofrendo, trabalhando, derramando suor, fazendo muito mais do que aquilo que eles deveriam fazer. E neste período de crise, neste período que eles estavam vivendo de terror, eles buscam o Senhor. A Bíblia diz que eles clamam ao Senhor, e o Senhor então ouve a oração deles. E nesse processo da saída do povo de Israel do Egito para a cidade, a terra prometida, Canaã, eles passam por N situações, diversas experiências. Uma delas, houve um momento em que Moisés, orientado por Deus, pediu que separasse 12 príncipes para que eles fossem sondar a terra que eles iriam tomar posse. E esses 12 espias foram enviados para lá. Mas quando nós lemos a Bíblia, lá em Números capítulo 13, nós temos o relato do que aconteceu no retorno desses espias. No versículo 31 do capítulo 13 de Números, nós lemos assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a palavra que esses homens trouxeram como relatório. Viram a terra, viram que é uma terra abençoada, frutos maravilhosos, grandes, mas chegaram com essa informação: nós não podemos subir, eles são mais fortes do que nós. Amados, eu creio que a nossa palavra é como uma semente. Provérbios diz que a vida está em nossas palavras, vida e morte, depende daquilo que nós falamos. Então eu entendo que palavras são sementes, e estes homens plantaram essa semente negativa no coração de todo o povo. Se você ler o capítulo 14 de Números, você vai ver que o povo chorou uma noite inteira por causa das más notícias que receberam. Estes homens, no versículo 32 e 33 do capítulo 13, diz assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Preste atenção, eles foram espiar a terra, ficaram perplexos com tudo aquilo que viram, mas enxergaram coisas a mais. Viram homens gigantes. Me parece, quando lê o texto, que todos ali eram gigantes. Havia um ou outro, mas eles esqueceram da promessa de Deus e vieram com essas palavras negativas, de desânimo, pessimistas, que geraram derrota e tristeza no coração de todo aquele povo. Queridos, será que nós não estamos vendo algo bastante parecido? Nós estamos ouvindo demais más notícias. Parece que ouvimos mais as más notícias do que ouvimos e nos preocupamos em ouvir as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Deus tem boas novas para nós, para você e para mim, boas notícias também. Aqueles homens chegaram a dizer: nós somos como gafanhotos. E eu estava lembrando que quando eu era junior, adolescente, boa parte das minhas férias eu passava na casa dos meus avós. E os meus avós moravam numa casa, num terreno bem grande, e vizinho deles parece que tinha tipo de uma chácara. E ali, então, a gente escutava barulho de porquinhos, de galinhas, galo cantando, mas havia um animalzinho que eu não conhecia,
não conseguia enxergar, eu era pequeno, não tinha como olhar para o outro lado, mas havia um animalzinho ali que falava a minha língua. E eu ficava curioso em saber qual era o aspecto que esse animal tinha. A língua que ele falava e que eu entendia era mais ou menos assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Todos os dias, no finalzinho da tarde, esses animais, 2 ou 3, ficavam sempre dizendo: tô fraco, tô fraco, tô fraco. E me parece que muitas vezes nós ouvimos palavras negativas, dizemos que somos fracos, que nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos, esse Deus poderoso que Paulo orou aqui, que diz que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Por isso eu quero desafiar você a partir de hoje, a ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais o que a palavra de Deus tem a dizer. Gaste tempo, aproveite esses dias em casa, com a família, leia bastante, faça um propósito de ler o Novo Testamento, faça um propósito de ler o Velho Testamento, a Bíblia toda em 15 dias, em um mês. Aproveite o tempo para você descobrir quais são as promessas de Deus para você que estão na Bíblia. Para que você possa firmar o seu pensamento em Deus e deixar de ouvir as más notícias, notícias de pessimismo. Sabe de uma coisa? Eu estava lembrando que não faz muito tempo, nós passamos por dias muito difíceis. Havia um temor geral em nosso país. A água estava acabando. As represas estavam secando. Havia uma preocupação dos nossos governantes de levar água de uma represa a outra para que ninguém ficasse sem água. E os irmãos se lembram do pavor, do pânico, da preocupação. Vamos ficar sem água. Represas ali no seu limite, ali no finzinho, tudo seca. E os especialistas, aqueles que entendem do negócio, diziam: olha, para nós voltarmos a viver com tranquilidade, sem falta, e pudermos lavar o nosso quintal, nós vamos levar pelo menos, no mínimo, 10 anos. Vocês se lembram disso? Ou só eu que me lembro? Queridos, o que é que aconteceu? Em menos de um ano, Deus agiu poderosamente. Ele foi além das nossas expectativas, além daquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. Em menos de um ano, todas as nossas represas ficaram no seu limite, no máximo. E a nossa falta de água, a preocupação toda, acabou. Então eu quero desafiar você, e eu quero orar por você nesta noite. Entender que nós estamos servindo a um Deus que é poderoso. Não é um deusinho qualquer. Não é um Deus que fica numa estante. Não é um Deus de pedra, de mármore, de gesso, de madeira, de ouro, de bronze. Ele é Deus. E ninguém é como Ele. Então nós não podemos ficar prestando atenção somente nas más notícias, naquilo que vai trazer tristeza ao nosso coração, pavor. Vamos olhar para Jesus, vamos tomar posse, vamos entrar na terra que Ele nos deu. Eu quero desafiar você a, nestes dias, a entender que a nossa vida está de verdade nas mãos do Senhor. Tudo está sob o controle dEle. E tudo que Ele faz sempre é bom. Nós louvamos o Senhor dizendo: Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Isso tudo está na Bíblia. Mas talvez você diga: mas pastor, é apenas um livro. E você baseia tudo, e você falando tudo sobre o que está neste livro. Sim, a Bíblia é um livro, mas não é apenas um livro. Ele é o livro. Ele é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro em que o autor está sempre do nosso lado, sempre juntinho da gente, quando nós estamos lendo. E isso é fantástico. A Bíblia é o único livro que as palavras saltam das folhas e vêm na nossa direção. Ele é
a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Precisamos dar ouvido àquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Vamos deixar de ouvir más notícias. Não vamos nos apegar e levar a nossa vida para esse lado de desespero, de pavor, de pânico. Eu sei que o momento é um momento delicado, mas esse momento Deus está chamando a mim e a você para buscarmos mais o Senhor, para orarmos mais, para gastarmos mais tempo com os nossos joelhos dobrados. Querido, se você ainda não tem este hábito, procure ir para o seu cantinho, para o seu quarto, para o seu escritório, para qualquer lugar, sozinho, feche a sua porta, clame ao Senhor, gaste tempo buscando esse Deus, que mostra na sua Bíblia, na sua palavra, promessas, inúmeras promessas. Por isso, eu quero que você entenda que Ele não pede nada que seja tão difícil para mim e para você. Ele pede apenas, continue crendo, creia na minha palavra, creia. Amado, já está comprovado que muitas pessoas, quando ficam enfermas e dão entrada em hospitais, se estas pessoas creem de verdade no Senhor Jesus, têm uma vida de intimidade, oram, leem a Bíblia, a chance de elas voltarem para casa é muito maior e voltam rapidamente. Por quê? Porque creem no Deus de milagre, num Deus de promessa. Por isso eu quero que você entenda o que aconteceu lá no Velho Testamento. O erro que aqueles homens cometeram em trazer aquela notícia má, desanimadora. Isso não deve ocorrer em nossa vida. O que nós temos que nos posicionar é ter a atitude que Caleb e que Josué tiveram. Caleb, no versículo 30 do capítulo 13, ele faz calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que aconteceu aqui? Caleb e Josué escolheram ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir más notícias. 2 homens apenas acreditaram e disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Quando Josué e Caleb disseram isso, eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava com ele todos os dias. E eles sabiam que não seriam pela força do braço deles, mas seria por causa do nome do Deus Todo-Poderoso. Eles conquistariam e prevaleceriam sobre ele. Sabe o que eles fizeram aqui? Eles praticaram a fé. Por isso, eu quero desafiar você a praticar a sua fé. Assim como Abraão praticou a fé. Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, você será pai. Abraão já não tinha idade mais para ser pai. E ainda essa promessa demorou 25 anos. E Deus mostrou para Abraão, provou para Sara, que ele é o Deus do impossível. Lá nós lemos: haverá coisa alguma difícil para Deus? Será que tudo que nós estamos vivendo hoje, todas as incertezas, medos, os nossos temores, será que não é exatamente a hora mais adequada para nós cairmos de joelhos, prostrados diante dele e dizer: só o Senhor é Deus. Eu dependo de ti. Deus querido, a minha família está em tuas mãos. E cada uma de tuas promessas que está aqui na tua palavra, eu tomo posse, eu recebo para mim em nome de Jesus. Eu sei, meu querido, que os dias não são fáceis. Eu não sei quanto tempo nós temos pela frente, se são dias, meses ou anos, quem sabe até décadas. Mas eu sei de uma coisa. Talvez você não saiba o seu futuro. Talvez, assim como eu não sei qual será o meu futuro, o que vai acontecer
nos próximos dias. Mas uma coisa eu sei: o meu futuro está nas mãos de um Deus que é poderoso. E Paulo diz aqui, no capítulo 3, lá de Efésios, que nós lemos, quero ler novamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder do Senhor Jesus Cristo está operando na minha vida, na sua família. Então tome posse dessa palavra. Deixe de ouvir outras vozes e decida ouvir somente a voz de Deus. Sabe de uma coisa? A última palavra, sempre quem vai dar é Jesus Cristo de Nazaré. Então, firme-se nisso. Não duvide. Não fique aí no embalo do que o mundo está dizendo, do que os repórteres estão dizendo, daquilo que está acontecendo, mas se firme naquilo que a palavra de Deus diz. Ele é poderoso. Ele está vivo. Ele está em mim. Ele está em você. Cristo vivendo em nós. Esta é a grande diferença de muita gente. Por isso é hora de você investir tempo em oração, em ligar para os seus parentes, seus amigos, e quem sabe no telefone não falar do amor de Jesus. É tempo de você mudar o seu jeito de viver, gastar um tempinho ligando para um, para outro, dizer: olha, Jesus ama você e Ele quer fazer algo grande na sua vida. Queridos, eu quero encerrar esta palavra lembrando mais uma vez que nós servimos um Deus que é poderoso, que opera em nós e através de nós. E Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode e quer fazer. Sabe de uma coisa? Não dá para colocar limite em Deus. Ele não tem limite. E eu sei que Ele vai superar as nossas expectativas. Assim como foi no passado. Olhe um pouquinho para a sua vida. Olhe um pouquinho o que Deus já fez. Às vezes, amados, nós esquecemos de tudo que Deus fez por nós. Esquecemos. Mas eu quero desafiar você a lembrar daquilo que Deus realizou na sua vida, de milagres que Ele operou. Eu estava pensando hoje à tarde, ali no meu escritório, lá em casa, pensando um pouquinho, orando, e eu comecei a trazer à minha memória tudo quanto Deus fez por mim, a minha vida, desde quando eu era pequeno. Meu casamento, a forma como Deus conduziu todas as coisas, a minha vida, os meus filhos, e em tudo eu vi a mão de Deus. Em tudo eu vi a mão de Deus. Estava me lembrando de uma tarde em que estava na praia conversando com a minha noiva na época, e ela trouxe uma notícia dizendo: olha, não sei se eu poderei ficar grávida. E ali nós oramos. E hoje eu louvo a Deus pelas vidas que o Senhor deu para mim e para ela. O Vitor, vocês conhecem, a Lívia, vocês conhecem, duas joias preciosas na nossa vida. E isso tudo só para mostrar para mim que Ele é poderoso e que eu posso continuar confiando nele, mesmo apesar de todas as crises e todos os momentos difíceis que nós estamos vivendo. Ele continua sendo Deus, e Ele é Deus poderoso, que está sempre suprindo e indo além das nossas expectativas. Eu quero orar por você. Eu queria que você, nesse instante, pudesse aí na sua casa, de repente fazer algo que você não faz, ou não está acostumado a fazer. Eu queria que você saísse do seu lugar, se talvez esteja sentado no sofá, ou sentado aí numa cadeira, mas se você que está com a sua família, pudesse dar as mãos para a sua família, e aí, onde você está, pudesse se ajoelhar
juntamente comigo. Eu vou estar me ajoelhando aqui e você aí onde você está, queria que você se ajoelhasse também e pudesse nesse instante orar e colocando a sua vida nas mãos desse Deus poderoso. Pai, diante de Ti nós estamos nesta noite e reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Nós somos nada, sem Ti nós nada podemos, mas em Ti, em Cristo, nós podemos todas as coisas. A Tua palavra nos garante isso. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus poderoso e que é capaz de fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos ou mesmo pensamos. E o Senhor sempre supre e vai além das expectativas. E nós declaramos nesta noite que escolhemos ouvir a Tua voz. Deixamos as más notícias de lado, as vozes que vêm do mundo, com o objetivo de nos desanimar e de nos tirar do foco. E o nosso foco é Jesus. Nós queremos levar a nossa família a buscar o Senhor todos os dias, a todo momento, e confiar unicamente no Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a Tua igreja que está reunida hoje em todos os lugares, e que o Teu nome venha a ser sempre glorificado, exaltado e adorado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui.
Deus. Glória a Deus, queridos. Muito bom nós podermos estarmos juntos, ouvindo um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós, da sua palavra. Ele é Deus fiel e nunca vai nos abandonar. Eu queria pedir a todos vocês que vocês compartilhem essa live. Também não deixem de nos seguir nos canais do Facebook, no Instagram, no YouTube. E não percam nossos conteúdos. Vai ser bênção, Deus tem muito a nos falar. Mais uma vez, compartilhe com todos os seus amigos, todos os seus familiares, todos os seus contatos, porque tem sido maravilhoso, queridos. Deus abençoe. Jesus ama vocês e nós também.